Bom dia a todos, obrigado pela vossa presença. O meu nome é Ana Batalha Oliveira, sou diretora do Capital Verde e estou aqui com a Débora Melo Fernandes, que é partner da Pérez Lorca. Temos Susana Batista, que é diretora de supervisão na Autoridade da Mobilidade e dos Transportes, e finalmente António Cavaco, diretor do Departamento Económico-Financeiro da ACAP. Estatístico. Estatístico, foi a minha falha, desculpe. E vamos então falar aqui sobre sustentabilidade e regulamentação. Começava, se calhar, pela Susana, para termos aqui um panorama mais geral. E ele perguntar que vetores são chave para uma mobilidade sustentável, ou seja, qual seria o mix ideal nos transportes aqui em Portugal para termos uma mobilidade verdadeiramente sustentável? Assim, um bocadinho a pôr o cenário idílico, que não será com certeza o de hoje. Certo. Bom, a questão da sustentabilidade nos transportes é um tema central que está em cima da mesa e que se discute muito. Tendo em conta as três transições, transição ambiental, energética e digital, que são muito prementes na área dos transportes. Há vários instrumentos que apontam, quer internacionais, europeus e também nacionais, a Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas, depois o Acordo de Paris, o Pacto Ecológico Europeu e todos os outros instrumentos que se seguiram, e depois, enfim, os instrumentos legais a nível nacional, que apontam para a neutralidade carbónica em 2050, com metas de transição em 2030, que, enfim, variam, mas que andarão em torno de uma redução de 55% das emissões de gases com efeito de estufa até 2030, comparando com níveis de 1990. Portanto, a questão da sustentabilidade nos transportes coloca-se com mais cuidado, porque os transportes, ao contrário de outros setores, é um setor onde as emissões de gases com efeito de estufa têm vindo a aumentar, precisamente porque a procura nos transportes tem aumentado, quer ao nível do transporte de passageiros, quer ao nível do transporte de mercadorias. E, portanto, o que os investigadores e os estudos indicam é que, se não forem adotadas medidas mais ambiciosas, estas metas poderão estar comprometidas, estas metas de 2030 e 2050. A AMT tem alertado para o facto e temos feito vários estudos sobre o assunto, para o facto de que, quando nós olhamos para o total das emissões no setor dos transportes, uma percentagem significativa, mais ou menos 60%, de acordo com os dados da Agência Portuguesa do Ambiente, são produzidos pelo transporte particular. E, portanto, nós temos que combinar aqui vários vetores. Portanto, temos que pensar na descarbonização dos transportes, temos que pensar na maior atratividade do transporte público, ou seja, a descarbonização por si só não será uma solução para resolver o problema. E, portanto, uma forma de resolver o problema passa por aumentar a atratividade do transporte público, aumentar aquilo que se chama o passageiro de transporte público por opção e, portanto, aumentar a oferta, enfim, e depois uma série de medidas que poderão ser adotadas a este nível. Acho que já foi uma resposta super completa. Acho que já estamos um bocadinho mais por dentro do assunto, o que é que seria uma mobilidade sustentável e alguns fatores-chave, como lhe perguntei precisamente, e até deixou a deixa ideal, passa a expressão, porque ia perguntar aqui à Débora que mecanismos regulatórios são necessários para promover uma mobilidade verdadeiramente sustentável. Então, como é que basicamente se responde um pouco a esta questão? Obrigada pela pergunta, Ana, agradecer o convite para estar aqui e parabenizar a escolha do tema, que é um tema, como resulta daquilo que a Susana acabou de dizer, não podia ser mais atual e mais urgente. Regular é estabelecer regras que procuram impedir, proibir, incentivar, orientar o comportamento dos operadores económicos. E porquê é que é tão importante regular no setor da mobilidade? Porque, como a Susana acabou de dizer, sem os instrumentos regulatórios certos, nós não vamos conseguir fazer avançar a mobilidade no sentido da sustentabilidade. A mobilidade, ou o setor dos transportes,
representa 25%, um quarto das emissões de gases com efeito de estufa na Europa. Isto dá a noção da dimensão e da urgência, da necessidade de adotarmos mecanismos regulatórios que permitam avançar no caminho da sustentabilidade. Quer dizer, esses instrumentos estão mais ou menos identificados e são mais ou menos os mesmos em todo o mundo. Não há aqui invenção da roda. A grande dificuldade é fazer com que eles estejam alinhados a um plano multinível e multissetorial. E o que é que eu quero dizer com isto? E se calhar fazia aqui um apanhado daqueles que têm sido os grandes instrumentos regulatórios que estão neste momento previstos a nível europeu. Porventura o mais falado tem a ver com a proibição de venda de carros com motor de combustão interna a partir de 2035. Isto é uma meta, uma imposição, uma proibição que está falada na agenda climática europeia desde 2019. Ela passou a obrigatória em 2023 e, portanto, isto é um dado claro, é um instrumento regulatório claro que a União Europeia impõe sobre os operadores económicos, no caso os fabricantes de automóveis. Depois temos medidas de green procurement, de contratação pública verde. Temos também diretivas, e estas já relativamente antigas, que impõem sobre as entidades públicas que transitem as suas frotas dos combustíveis fósseis para os carros elétricos ou para os carros híbridos plug-in. E isso aplica-se não só ao transporte coletivo, mas também às frotas de veículos de passageiros usados, por exemplo, pelos governos, pelas câmaras municipais. Depois temos um conjunto de instrumentos regulatórios de natureza económica ou fiscal. Incentivos fiscais à compra de carros elétricos, incentivos, subsídios diretos à instalação de infraestrutura de carregamento, seja infraestrutura pública, seja infraestrutura privada, isto é, carregadores nas casas das pessoas. E depois temos agora, mais recentemente, e podemos falar disso mais a seguir, metas muito claras que a União Europeia impõe aos Estados-membros para fazerem uma expansão da infraestrutura de carregamento no espaço público. Portanto, desde o ano passado que os Estados-membros têm metas de instalação de carregadores públicos para fazer face ao crescimento da frota de veículos elétricos. Mas e só para terminar, e ligando com aquilo que a Susana dizia, eu gostava de desafiar um bocadinho a centralidade que a descarbonização, a eletrificação do transporte rodoviário está a assumir neste debate sobre a mobilidade sustentável, porque a mobilidade sustentável é muito mais do que a eletrificação das frotas. É uma aposta clara, coerente no transporte público. É uma facilitação da utilização dos modos de mobilidade ativa, como sejam a bicicleta, o andar a pé, portanto, dar espaço nas cidades aos peões. É incentivar a mobilidade partilhada. É olharmos para a mobilidade não apenas como propriedade de um carro, mas também o carro partilhado, a mobilidade como serviço. Portanto, a mobilidade sustentável resulta de uma combinação, de um mix, como a Ana dizia na sua pergunta, que vai muito para lá da eletrificação das frotas, embora, claro, nós nunca vamos perder o carro na nossa mobilidade diária e portanto, essa é claro uma aposta que tem que ser feita, mas tem que fazer parte de um kit regulatório mais abrangente. Só concluir na sua intervenção, porque falou de vários diplomas, mas que na verdade a dificuldade seria vertê-los na prática. Como é que se dá esse empurrão? Porque é através de medidas mais sancionatórias, através de incentivos, assim muito rapidamente, como é que se passa à realidade? Porque parece que existe então um enquadramento suficientemente claro e abrangente. Vamos ver uma coisa, existem, isto é multinível, como eu dizia, não é? Existem obrigações que já estão na ordem do dia e que os Estados-membros não precisam de fazer nada a não ser executá-las. É o caso do conhecido AFIR, pelo menos para quem está no setor, que é o regulamento relativo à infraestrutura de carregamento público. Essas obrigações estão aí, as metas estão definidas. E o que é que depende dos Estados, o que é que depende a nível nacional e a nível local fazer?
aplicar de forma célere e coordenada o investimento público que está disponível, os fundos públicos que estão disponíveis. Portanto, no fundo é aplicar, cumprir essas metas usando os instrumentos financeiros que já estão ao dispor. Depois, existem outros instrumentos de nível europeu que ainda não são regulamentos e, portanto, têm que ser transpostos ao nível nacional. Dou-lhe o exemplo da Diretiva da Eficiência Energética dos Edifícios, que é o que regula os carregadores nas casas das pessoas e nas empresas. Essa tem que ser transposta. Portanto, temos diferentes níveis. Temos obrigações que já estão e apenas têm que ser implementadas. Temos diretivas que têm que ser ainda transpostas pelo legislador nacional, é o caso da Diretiva da Eficiência Energética dos Edifícios, e depois temos a um nível mais granular, por assim dizer, o envolvimento que é necessário dos municípios. Nada disto acontece sem o licenciamento célere no final da cadeia. Certo. Temos aqui também a representação do regulador, da supervisão, e portanto também terá com certeza, por favor, embora esteja a dirigir as questões, não se inibam se tiverem algum contributo, algum comentário a fazer, e até remetia se calhar também para a Susana, para perguntar também entre a teoria e a prática o que é que está a ser feito para acelerar esta transição. Sim, falando mais em termos do transporte público, enfim, eu diria que nós temos um quadro legislativo bastante robusto, desde a Lei 52 de 2015, que operou a transferência das competências em nível de transporte para os municípios, para as comunidades intermunicipais e para as áreas metropolitanas. É um instrumento importante para promover e, enfim, densificar a utilização do transporte público. Claro que, enfim, é um caminho a percorrer, os municípios lidam diariamente com várias dificuldades técnicas, operacionais, financeiras. A AMT tem procurado, enfim, um trabalho colaborativo no sentido de quer na emissão dos seus pareceres prévios vinculativos, no que se refere às concessões, quer nos estudos que temos vindo a elaborar, na promoção de medidas de política pública, ao nível da promoção da literacia, também sobre a mobilidade e os transportes. Portanto, temos vindo a desenvolver um trabalho de colaboração, sem prejuízo das competências de regulação e de supervisão, obviamente, para incrementar as capacidades do sistema de dar resposta em termos das necessidades de transporte público. Portanto, eu diria que é um desafio, obviamente, não é? Por exemplo, nós fizemos um estudo sobre obrigações de serviço público verdes, que foi até apresentado no Dubai durante a COP do ano passado e depois em Portugal numa conferência que realizámos no Barreiro, e no estudo fazemos uma estimativa do investimento que seria necessário para descarbonizar a frota de veículos pesados de passageiros. Que seria, enfim, dependendo do cenário escolhido, entre 2025 e 2034 necessitaríamos de entre 2 mil milhões e 3 mil milhões de euros para descarbonizar totalmente a frota. A verdade é que esse investimento por si só não resolveria o problema, porque, enfim, serviria para descarbonizar a frota, mas depois temos simultaneamente de aplicar outras medidas de promoção da utilização do transporte público para ter uma efetiva repercussão na diminuição das emissões e a nível da mobilidade sustentável. Portanto, é um desafio em termos de investimento também. Ao nível da prática de regulatório e de supervisão, temos, enfim, procurado promover soluções também inovadoras, mas é um caminho que se vai percorrendo, não há uma solução única e não há uma solução imediata, não é? Daí se calhar também a dificuldade, se fosse mais direto e não tão abrangente, não é? Seria mais simples. António,
Ainda neste capítulo de pensar como seria uma mobilidade mais sustentável, queria-lhe perguntar em relação ao setor automóvel especificamente, em que situações faz mais sentido a eletrificação das frotas e, por outro lado, a utilização de outro tipo de combustíveis, como o hidrogênio verde, biometano. Como é que vê que funcionaria melhor para fazer uma transição mais rápida e suave? Muito bem. Enfim, penso que estamos todos de acordo que é necessário um reforço dos transportes públicos, uma melhoria da rede, e nós há 20, 30 anos que participamos em conferências do setor automóvel e de facto não se vê uma melhoria muito significativa. Fala-se nisso, mas continuamos a ter de facto uma rede muito má, o que para o cidadão comum torna-se muito difícil, sobretudo aqueles que não vivem em áreas urbanas, ter uma alternativa de mobilidade adequada. E a mobilidade é de facto um direito. E aqui temos que ter uma visão holística e de facto todos os modos de transporte que conhecemos, a mobilidade leve, o veículo individual, o transporte público, terão no futuro que coexistir. Hoje em dia, reparem, com o aumento do preço das casas, há uma faixa da população, sobretudo jovem, que está a sair das cidades e está a procurar zonas suburbanas. O que qualquer pessoa que portanto, circule nas zonas suburbanas e tenta entrar na cidade, já começa a notar, de facto, um aumento da pressão em termos de circulação rodoviária. E os transportes públicos não estão a acompanhar, não estão a dar uma resposta. E isso também é mau para quem vende o transporte individual. Também não quer portanto, disponibilizar um transporte que não funciona, efetivamente. Portanto, vejam o dia de hoje, um dia de chuva, em Lisboa, o trânsito está completamente congestionado. Ótimo. De facto, há necessidade e essa visão holística tem que existir. E outro problema é o problema ambiental. E esse é de facto um problema emergente. Há quem já fala em crise climática quase irreversível e de facto tem que ser dado passos rapidamente e houve uma regulação muito forte e se calhar excessiva até, em nossa opinião, da parte da Comissão Europeia, porque estabeleceu metas extremamente ambiciosas e difíceis de cumprir. Portanto, foi todo da eletrificação. Okay. Da eletrificação não é eletrificação, porque houve uma alteração. Portanto, já agora, só para haver no enquadramento, tudo começou com o Green Deal, os Acordos de Paris, depois evoluiu para o Fit for 55, que é um conjunto de peças legislativas onde se enquadra o AFIR, o regulamento AFIR, o regulamento das emissões de CO2 e outros regulamentos das baterias, da reciclagem das baterias, exato, etc. Em relação às emissões com efeito de estufa, porque nós temos aqui duas situações, e voltando à sua questão de emissões, importa exato, também, porque as pessoas fazem muita confusão sobre isto. Uma coisa são os gases com efeito de estufa, em que se destaca o CO2, portanto é o principal gás, e outras são as emissões poluentes. E todas elas têm uma legislação própria. As emissões poluentes, estamos a falar dos hidrocarbonetos, dos NOx, que são os óxidos de azoto, o monóxido de carbono, as partículas que são extremamente nocivas para a saúde humana. E, portanto, enquanto que, no caso do CO2, temos um impacto em termos do aquecimento global, no outro temos, no caso das emissões poluentes, temos um impacto na saúde pública. Portanto, estes dois. Portanto, temos que enquadrar
Portanto, além desta necessidade de coordenação, que também as colegas de painel já tinham mencionado, temos essa necessidade de descarbonização e de ter atenção às emissões. E era aí que se calhar entrava a questão de eletrificação, outros combustíveis. Exatamente. A eletrificação. Soluções. A eletrificação, portanto, a Comissão Europeia saiu com a legislação sobre o CO2 de estabelecer uma baseline de 110,1 gramas de CO2 por quilómetro para 2021, já medida de acordo com o novo ciclo do WLTP, portanto tínhamos o NEDC, como é sabido, e foi estabelecido uma meta de 15% de redução até 2025, depois 55% até 2030 e 100% até 2035. Reparem que na primeira versão falava-se em veículos elétricos, agora não fala em veículos elétricos. Não se fala em veículos elétricos, fala-se em redução das emissões, ou seja, abriu-se espaço a outras alternativas, porque não podemos pensar só em veículos elétricos, podemos pensar também em combustíveis sintéticos. Imaginem que existe agora uma inovação tecnológica em que os combustíveis sintéticos emitissem zero de CO2. Podia ser uma alternativa para os veículos de combustão interna. Portanto, por enquanto ainda não é uma alternativa. Não é verdade. Eu ia apenas acrescentar, e isso é tão mais importante, não olharmos só para a tecnologia da eletrificação, porque é preciso não esquecer que há dentro dos transportes setores que são os chamados hard to abate, não é? Que vai ser muito difícil fazer a eletrificação completa, ou pelo menos essa eletrificação completa vai ser difícil de alcançar neste espaço curto de tempo que estamos a falar. E além disso, é preciso não esquecer que durante muitos anos vamos continuar a ter entre nós os veículos com motor de combustão interna que vão ficar aqui durante muitos anos e estes têm que continuar a ser alimentados, não por eletricidade, mas preferencialmente por estes combustíveis alternativos. Peço desculpa interromper. Chega que é importante, isso é um aspecto muito importante, porque nós no parque automóvel, presentemente, 26% dos automóveis têm mais de 20 anos. Portanto, são veículos Euro 3, Euro 2, com emissões enormes. Esses carros são anteriores a 2007, quando houve a alteração resultante do tal diploma da fiscalidade verde e da reforma da fiscalidade, em que pagam 30 euros de IUC, por exemplo, enquanto que um carro moderno, no mínimo, paga 100 euros de IUC. Portanto, há uma grande resistência das pessoas que têm esses carros em desfazerem-se deles, porque são... e isso é um grande problema, porque nós depois temos aqui uma questão social a resolver, que é, não podemos, e isso a nossa Associação Europeia também alerta para esse aspecto, que a questão da eletrificação e a alteração, as alterações que estão feitas a nível regulatório, tem que ter muita atenção em não acentuar as desigualdades sociais. Ou seja, não vamos lançar as pessoas, acabar com esses carros de repente e lançar as pessoas para... Agora andam a pé, porque não há transportes públicos. Certo. E os ricos andam de carro elétrico. De carro elétrico. Portanto, tem que haver, de facto, aqui uma atenção... Não diga que não há transportes públicos. Poderá não haver os transportes que nós gostaríamos que houvesse. Não, mas tem muita razão, de facto. Ou seja, as medidas não podem contribuir para aumentar a exclusão social. Exatamente. E depois, só para concluir, não quero monopolizar e também para falar... Ainda temos tempo. Essas metas são extremamente difíceis. Esta dos 15% até 2025, já há construtores que estão a cumpri-las já há 2 anos, por antecipação, alguns. Mas a dos 55% de redução até 2030 vai ser muito difícil cumprir. Isto porquê? Porque estamos a falar de
45 gramas de CO2 por quilómetro, aproximadamente menos de 50 gramas de CO2 por quilómetro. É muito difícil de atingir. Só teria que haver um mix de vendas de carros elétricos muito grande. E o que é que está a acontecer na Europa? Agora, os números que saíram das vendas, das matrículas de automóveis passageiros na Europa, em agosto, as matrículas caíram 44%. 44%. Quando o mercado europeu caiu 18%. Ou seja, a cota de mercado dos veículos elétricos está a cair drasticamente e já foi de 12,5%, neste momento é de 12,5%, já foi de 14,5%. Portanto, as metas são cada vez mais difíceis de atingir. Não, ia pegar nessa questão precisamente porque queria perguntar à Susana, mas se quiser completar, nem que seja a seguir. Porque as vendas de elétricos estão de facto a abrandar na Europa e normalmente Portugal está em linha. E até vemos os fabricantes a desacelerar investimentos, a adiar planos de lançamento de novos modelos. E então eu questionava a Susana, mas se calhar o António também quererá intervir nesse sentido, se precisamos de mais incentivos à mobilidade elétrica, se não é essa a questão, como é que não se perde aqui o fulgor desse setor que tem um papel relevante para a sustentabilidade também da mobilidade. Enfim, diria só que sim, creio que são necessários mais incentivos à mobilidade elétrica e também um reforço ao nível da rede de abastecimento de combustíveis limpos, digamos assim, não é? Renováveis. Está a falar de biocombustíveis? Da rede de abastecimento de combustíveis renováveis em geral, de energia renovável em geral, não é? Inclusive a elétrica. Mas um aspecto que também acho que é importante salientar é que a mobilidade elétrica resolverá o problema da descarbonização e das emissões, mas não resolve outros problemas que temos, principalmente nas nossas cidades, relacionados com o trânsito e com a falta de espaço para estacionamento, por exemplo. Portanto, mais uma vez, a questão da sustentabilidade não é apenas a descarbonização, mas também o planeamento do espaço público e o ordenamento do espaço público, não é? Penso que até acaba por ser uma das principais mensagens que todos estão de acordo. No entanto, só completando, de qualquer forma, que tipo de incentivos é que pensa que seriam interessantes aplicar para a mobilidade elétrica continuar a crescer e não estagnar ou mesmo diminuir? Aqui não sei se talvez o António terá uma resposta mais mais concreta a esse nível. Obrigado, posso também contribuir. Realmente, portanto, em Portugal também caiu, o mercado também caiu. Sim. E o que é preocupante, como referi, para se atingir as metas e cada vez estão mais difíceis de atingir. Mas o que é importante, e a ACEA fez um comunicado relativamente a isso, é os incentivos fiscais, e não só, os incentivos e a rede de abastecimento. Relativamente aos incentivos, podemos ver aqui uma diferença logo entre Portugal e Espanha. Portugal tem uma taxa de janeiro a agosto, a cota de mercado dos veículos elétricos, 100% elétricos, foi de 17,5%. Em Espanha foi de cerca de 5%. Portanto, há uma diferença abissal, quando a média europeia é de 12,5%. E porquê é que isso acontece? Porque os espanhóis não têm incentivos. Basicamente não têm incentivos e a experiência com a rede que nós temos aqui, já vamos falar da Mobié, que tem feito um excelente trabalho, não tem paralelo em Espanha. Relativamente aos incentivos aos veículos elétricos, para as empresas há incentivos.
porque há a dedução do IVA, há, portanto, a tributação autónoma, só aí são logo dois aspectos. Portanto, carros até 62.500 euros pagam zero tributação autónoma, enquanto com um carro de combustão interna equivalente paga 35,5. Ok. Com mais de 62.500 euros sem IVA, de preço, sem IVA, paga 10%. Isto é e a dedução do IVA, como um veículo comercial. Isto tem feito com que as empresas, portanto, tenham o veículo elétrico como uma alternativa de transporte quando o carregam, portanto, na própria empresa, em que pagam cerca de 20 euros o quilowatt, 20 cêntimos o quilowatt. No caso dos particulares não há incentivos. Tiveram em vigor uns incentivos ridículos. Eu digo ridículos porque que acabaram o ano passado que eram 1.300 incentivos no ano, quando o mercado foi de quase 38 mil carros elétricos. Portanto, foi 28 vezes mais. Entendo. Não. Portanto, é um incentivo de 4 mil euros para os particulares. Portanto, não, é como se não existisse nada. Portanto, na prática não existe nada. Os carros elétricos são mais caros que os carros com motor de combustão interna, porque a tecnologia é mais complexa e o mercado não está massificado. Vamos ter que esperar ainda uns anos para que se verifique uma redução de preços. Esse é um aspecto. Tem que haver incentivos. Os incentivos funcionam. E é isso que a ACEA são necessárias medidas urgentes, senão perdemos essa massificação. completamente. Depois é a rede. A rede, é certo que portanto, a capacidade instalada essa diretiva, o regulamento, peço desculpa, a FIR, estabelece um valor de 1.3 kW por cada carro matriculado ligeiro de passageiros e 0.8 se for ligeiro de mercadorias. Significa que a rede anda à volta de para cumprir portanto, o regulamento AFIR, neste momento, com cerca de 130 e tal mil veículos elétricos e 0,8, peço desculpa, 0,8 é para, não é comercial de gés, é para PHEV, plug-in, peço desculpa. E com 110 mil plug-in, temos à volta de 290 mil para cumprir. E a capacidade instalada é 300 mil, é pouco mais. Portanto, está no borderline, mas é cumprido. O problema que se verifica é não existe uma distribuição bem estudada dos postos. Ok. Por vezes os postos não funcionam. São caros, ou seja, se carregarmos em casa, pagamos o quilowatt a 20 cêntimos. Sim. Se carregarmos num posto público, nunca carregamos a menos de 42 cêntimos. É mais do dobro. Sim. Ou seja, isto também vem acentuar também. Talvez também a velocidade, o tempo de carregamento poderá também ter influência, não é? Se é mais rápido ou mais demorado. Sim, isso tem. Há três componentes aí no coisa, mas eu estou a falar isto com conhecimento porque a ACAP, o meu carro de serviço é um carro elétrico. Não é que eu tivesse a ideia de comprar um carro elétrico de serviço, mas vamos comprar um carro elétrico para saber o que é que... Ter a experiência do consumidor para saber como é que funciona. Para perceber melhor identificar estes problemas. Estamos a falar com um ano. Isto é o valor de fatura real. Ou seja, dividindo o valor que se paga pelo número de quilowatts, seja no Pingo Doce, no Aqui, num posto público, é mais do dobro. Agora, a questão é assim, porquê é que se paga mais do dobro num posto público, a maior parte dos quais construídos em solo público, que é de todos nós, porque é que se paga mais do dobro? E esse é um problema, muito grande, o preço nos postos públicos, porque o valor depois
na utilização da energia fica ligeiramente mais baixo do que um carro a gasóleo. Não fica muito mais barato do que andar de carro a gasóleo. Ou seja, mais um grande entrave a essa tal massificação, de facto, e já temos mais barato a origem. Se for carregado em casa. E nesse caso é também passar aqui à Débora nesta questão da infraestrutura, precisamente na continuidade desses problemas que foi identificando, porque há aqui aquela questão do ovo da galinha, em que precisamos de uma infraestrutura de carregamento robusta para a mobilidade elétrica funcionar, mas depois a procura também faz parte para estimular essa proliferação da infraestrutura. Então queria lhe perguntar mais diretamente como é que a regulação pode romper este ciclo e conseguir realmente que cresça. Sim. Dar a volta. O problema do ovo da galinha não é exclusivo da mobilidade elétrica. Enfim, ela é enfrentada em muitas indústrias em que, de facto, há essa dificuldade. Inicialmente, a tecnologia não é suficientemente barata de produzir e, portanto, é difícil que o mercado dê resposta a ela. Mas, portanto, se não houver incentivos públicos a que essa tecnologia seja aplicada, seja trazida para o mercado, os operadores económicos não terão incentivo em investir nela. Por isso, sim, eu gostava só, voltando aqui, não fugindo à pergunta, mas voltando aqui um bocadinho atrás, é que a regulação visa justamente abordar, ou tratar, ou endereçar estes três dificuldades que o António aqui identificou no que diz respeito à transição para a mobilidade elétrica. A infraestrutura é apenas um dos vetores. Há outros dois. Quais é que são os grandes entraves? Isso está estudado, os estudos apontam para isso. Há a transição do carro a combustível fóssil para o carro elétrico. O preço. Sabe-se hoje que o carro elétrico mais barato na Europa é 92% mais caro do que o carro a combustão interna. Isto na Europa. Depois na China temos outros números e nos Estados Unidos também temos outros números. E isto já nos dá a ideia da necessidade de combater a aversão ao carro elétrico por causa do preço. Portanto, alguma coisa tem que ser feita pelo menos num estado inicial. E estes incentivos fiscais ou de subsídios que o António referia são um dos instrumentos para combater esta dificuldade que existe inicialmente relativamente ao preço. De facto, é mais caro. Enquanto não houver uma massificação, a tecnologia não estiver completamente madura, é mais caro e vai continuar a ser mais caro. É preciso resposta e políticas públicas e resposta económica e financeira a essa questão. Segunda dificuldade. A percepção, a percepção de que falta infraestrutura para carregar. Eu digo percepção pelo seguinte, que há 10 anos, quando em Portugal, por exemplo, se começou a falar de forma mais sério da mobilidade elétrica, não era uma mera percepção, havia mesmo falta de infraestrutura. Em 2010, quando é aprovado o nosso diploma da mobilidade elétrica, depois em 2014, quando ele leva uma grande alteração, não havia infraestrutura. Era preciso haver infraestrutura. Hoje em dia, não é que a infraestrutura não exista, é mais uma questão de percepção. Isto leva-nos à terceira dificuldade que é detectada em todos os estudos na transição para o carro elétrico. É a ansiedade da autonomia. O condutor de um carro elétrico, obviamente que isto hoje em dia se vai esbatendo, mas ele sente que o carro não o vai levar onde ele quer, porque vai ficar sem autonomia. Portanto, estes três fatores, preço, a falta ou percepção de falta de infraestrutura e ansiedade da autonomia, range anxiety, como é chamada, como foi cunhada na expressão em inglês, são os três grandes fatores. Relativamente ao primeiro, aos carros, já falámos, o António falou. Relativamente aos segundos dois fatores, a ansiedade da autonomia e a percepção ou a falta de infraestrutura, a regulação europeia dedica-se a ela. Porque o legislador europeu
e o nacional, e até antes do legislador europeu, porque nós aqui em Portugal, de alguma forma, fomos pioneiros. Sim. Nós temos um diploma, um quadro regulatório enquadrador de habilidade elétrica desde 2010, e temos uma diretiva europeia que começa a falar da mobilidade elétrica de 2014. Portanto, de alguma forma, antecipámos em 4 anos aquilo que depois veio a estar em cima da mesa na União Europeia. Há, claro, a percepção de que a transição para o carro elétrico só vai acontecer se a infraestrutura for capilar, se ela estiver disponível, mas não só. Se ela for de fácil utilização para o utilizador. Se ela for centrada no utilizador. E isto passa por coisas como saber de antemão qual é que é o preço que vai pagar antes do carregamento. Conseguir... Não é claro agora ainda. Hoje em dia não é totalmente claro. Não é totalmente claro. E isso É uma obrigação que a regulação europeia já está desde 14 de abril deste ano, que o AFIR, este regulamento, que nós designamos pela sigla, mas ele quer dizer regulamento da infraestrutura de carregamento de combustíveis alternativos, onde se inclui a mobilidade elétrica e outros, mas agora estamos a falar da mobilidade elétrica, já vem dizer que a partir de 14 de abril de 2024 é obrigatório os postos de carregamento informarem antes do carregamento qual é que vai ser o preço que o consumidor vai pagar. Estamos a falar disso, estamos a falar da interoperabilidade dos postos, que no caso do AFIR, qual é que é a ideia? É que qualquer utilizador de veículos elétricos chega a um posto e sem ter qualquer contrato com o operador do posto ou com qualquer outra empresa, possa carregar com o seu cartão bancário. Sem dificuldades. Portanto, recuperando o que eu estava a dizer, aposta na infraestrutura, o relatório Draghi tem um enorme capítulo sobre mobilidade, sobre transportes e sobre o setor automóvel e dedica muito tempo, é muito interessante, dedica muito tempo aos veículos elétricos, refere um estudo da Comissão Europeia que aponta para a necessidade de haver um investimento em rede entre 2031 e 2050 para fazer face à transição para o carro elétrico de 15 mil milhões por ano, entre 2031 e 2050. Isto dá noção daquilo que vai ser preciso investir em infraestrutura, em postos de carregamento. E depois, a melhoria da utilização, a melhoria da experiência do utilizador é muito importante. E o AFIR vem também focar nisto. Não apenas em haver mais postos, mas eles serem mais fáceis de utilizar. E eu aqui volto a fazer o paralelo com o modelo que nós temos em Portugal. O nosso modelo, aquele que foi definido por aquele decreto-lei que eu referi de 2010, ele nasce na sua gênese muito orientado para esta ideia de que deve ser fácil a qualquer utilizador de veículos elétricos em Portugal usar qualquer posto de carregamento. Exemplificando, um utilizador que seja cliente da Galp pode, fruto da regulação que existe em Portugal desde 2010, carregar o seu carro num posto, por exemplo, da PowerDot. Sim. Sem ser cliente da PowerDot. Sim. Porque existe interoperabilidade entre os postos que comunicam todos com o sistema comum. Portanto, eu diria que como é que a regulação está a tentar, sobretudo ao nível europeu, apoiar a transição para o carro elétrico? Metas obrigatórias de postos de carregamento no espaço público, estas que o António referiu, facilidade, regras relativas à forma como os postos carregam, de modo a melhorar a experiência do utilizador. Esta ideia de que com um cartão bancário posso usar todos os postos que estão disponíveis no espaço público, algo que já era endereçado pela legislação portuguesa desde 2010, e aqui isto é no espaço público. Portanto, carregadores que estão na via pública ou que estão em parques de estacionamento público, mesmo que esses parques sejam privados, sejam de supermercados, hotéis, de acesso público. É isso que diz a legislação. Portanto, o conceito é de acesso público. Depois temos também a Diretiva da Eficiência Energética dos Edifícios, que
impõe obrigações para os promotores de edifícios novos ou que sofram renovações, sejam eles residenciais, sejam eles de edifícios de escritórios, que instalem ou preparem pré-cabelagem ou que instalem postos, mas que no fundo preparem os edifícios para receber a massificação do carro elétrico. Isso é uma imposição que está hoje em dia na diretiva e que vai ter que ser transposta para a legislação nacional. E vamos ver como é que corre esse esforço, porque realmente há para aqui isto é umas preciso coisas... investimento. Exatamente. Para isso é preciso muito investimento. E a diretiva ser corretamente aplicada, etc, etc. Pronto, olha, estamos aqui a chegar ao final do nosso tempo, portanto eu ia terminar perguntando a cada um de vocês qual a prioridade ou 2 prioridades que quiserem que acham que faz sentido para atacarmos este problema da mobilidade sustentável. Ou seja, temos aqui imensas vertentes. Por onde é que se começa, onde é que tem de se atacar desde já? António, se calhar começava por si e agora fazia assim o caminho inverso. Nós pensamos que vivemos neste momento um período de disrupção completa e estamos na fronteira de conseguirmos que o carro autónomo finalmente funcione com a ajuda da inteligência artificial, e isso vai causar de facto uma disrupção. Existem estudos que indicam que um robotáxi pode levar os filhos de alguém à escola e buscá-los em segurança quando o full self-driving for atingido e a um custo inferior ao transporte público atual. Portanto, isso pode causar e aí portanto, podemos falar do carro partilhado, quase transporte público. Já entramos noutro conceito de transporte público. Ou, por exemplo, uma pessoa idosa que não consegue conduzir. Mas então o que é que se faz de momento para ir nesse sentido? Estamos a viver um período de alteração e não nos podemos focar apenas na questão só de transporte público versus transporte privado, como se o transporte privado fosse um demónio. Estamos numa altura e o carro elétrico, que é de facto aquilo portanto, que nós temos agora e que está fortemente regulada, a introdução do carro elétrico no mercado, tem que ser apoiada pelo governo. É isto que temos. Podíamos ter os combustíveis sintéticos, mas neste momento, de facto, é a tecnologia que temos disponível e tem que ser apoiada pela regulação, pelos incentivos fiscais, pelos incentivos à introdução no mercado. E também para transporte público, porque há autocarros elétricos, não estamos só a falar. Cada vez mais. Portanto, seria essa a prioridade, na sua opinião, de tentar incentivar. A rede é fundamental. E a rede é talvez até mais importante do que os incentivos. Portanto, já são 2 prioridades completamente interligadas. Porque se os consumidores não tiverem confiança na rede, não conseguirem. E de facto agora já se consegue carregar em postos super rápidos, rapidamente. Enquanto uma pessoa toma um café, carrega o carro quase. É verdade. E essa ansiedade da autonomia perde-se um pouco. Agora, não se perde quando não há postos de carregamento. E eu, como utilizador, até posso dizer mais, que é ir a um posto, estar avariado na aplicação. Não estar identificado. Não estar identificado como avariado. Sim. Ir lá. Depois ir a outro, já me aconteceu, estar avariado. Isto faz com que o consumidor perca a confiança nos carros elétricos. Portanto, atenção nesta fase de lançamento, sobretudo, é importante. Susana, é para si uma ou 2 prioridades? Bom, eu não posso deixar de salientar, na minha opinião, a prioridade é de facto aumentar a atratividade do transporte público. Portanto, como o António dizia, não estamos aqui a falar, ou seja, não é transporte público versus transporte particular, não há aqui, porque um modo nunca substituirá totalmente o outro, não é? Portanto, eles têm que coexistir.
No entanto, estamos a falar numa mobilidade sustentável e há pouco dizia-se que a mobilidade é um direito e eu acrescentaria é até um direito fundamental, não é? Porque permite o acesso, enfim, à escola, ao trabalho, a serviços essenciais, portanto é um aspecto essencial da vida de qualquer cidadão e portanto, a destacar apenas um aspecto, destacaria a necessidade de aumentar a atratividade e a utilização do transporte público. Claro que para investindo numa rede mais densa. Sim, designadamente investindo numa maior oferta da rede. Enfim, um transporte público eficiente é um transporte que oferece viagens rápidas, porque o tempo da viagem é um aspecto fundamental na escolha do utilizador. Tanto viagens rápidas, viagens confortáveis, tempos de espera nas estações curtos, várias hipóteses de modos de transporte, portanto a intermodalidade, que é uma questão também muito importante, enfim, informação clara ao utilizador, ao passageiro, é um aspecto que a AMT também destaca muito na sua atividade, a necessidade de haver informação clara ao consumidor, as pessoas terem consciência dos seus direitos enquanto passageiros, e portanto a criação de uma oferta de um transporte público eficiente, de modo a que seja possível aumentar a utilização. Claro que, enfim, os estudos, há vários fatores que poderão contribuir para isso. São indicados, por exemplo, a fiabilidade, o facto do transporte ser algo fiável e a regularidade, a frequência, são atributos que são considerados fundamentais. Mas depois isso depende muito do público-alvo e, portanto, é importante também conhecer bem o público a que nos dirigimos, saber o que é que essas pessoas apreciam na sua experiência de viagem em determinado modo de transporte, porque a fiabilidade e a frequência é algo que o automóvel particular já nos oferece. E, portanto, ele está ali disponível. E por isso não será só isso que faz um condutor mudar do transporte particular para o transporte público. Portanto, temos que conjugar aqui uma série de fatores e aumentar a capacitação das autoridades de transporte a todos os níveis e portanto, as políticas públicas diria que dirigem-se nesse sentido e terá que haver um reforço desses objetivos. Entendo. A Débora então concluía também com a sua... Sim, ou uma, três, aquelas que achar que então, vou começar por uma mais macro, que era assim, seria o ideal, é depois difícil de concretizar, mas eu acho que é essencial. E pego numa coisa que o António dizia há pouco. Está a haver, é verdade, está a verificar-se na Europa uma quebra da compra de veículos elétricos. E isso deve-se muito a... Enfim, alguma quebra de incentivos que existia antes, designadamente na Alemanha, como sabemos. Por isso, ligando a isto, eu diria que é essencial, mas podemos discutir as metas, podemos discutir se 2035 para acabarmos com os carros de motor de combustão interna é ou não é válido, devia ou não devia ser. Podemos discutir tudo isso. A meu ver, eu acho que essa discussão só é útil se houver regulação estável. Ou seja, aquilo que for definido tem que ser definido e os operadores económicos têm de saber que vai haver estabilidade nas políticas e nas regras que forem definidas. Para quê? Para que eles possam planear a longo prazo. Portanto, eu diria assim, prioridade número 1, estabilidade na regulação. Aquilo que se definir, que seja definido a longo prazo, para dar possibilidade de permitir o planeamento aos agentes económicos a longo prazo. Somado a isto, e ainda no plano macro, que haja uma coerência de políticas a nível internacional, mas claro, a nível europeu, nacional e local. Eu friso muito o local. E que estas políticas públicas alinhadas possam depois estar totalmente compatibilizadas com aquilo que seja uma política industrial, uma política de inovação a nível alargado na União Europeia. Portanto, estabilidade, coerência, que não inibam inovação e novos modelos de negócio. Pronto, assim no plano macro. Descendo um bocadinho ao concreto para pôr mais cor na resposta. Espero, ponho muita expectativa na forma como o legislador nacional vai transpor
as obrigações que estão impostas na Diretiva das Energias Renováveis 3, que foi aprovada muito recentemente, designadamente. Esta diretiva olha, e em geral a regulação europeia, mas muito em concreto esta diretiva, a RED 3, olha para os carros elétricos não apenas como um fator de pressão na rede, mas sobretudo como ativos estratégicos para uma utilização otimizada da rede elétrica, portanto, da rede de transporte e rede de distribuição. Sim. E olha para os carros elétricos como um instrumento de favorecimento da penetração das energias renováveis no sistema elétrico. Isto é muito visível, por exemplo, no Reino Unido, em que já há instrumentos regulatórios, legislativos, regulamentares aplicados, e em que os carros elétricos, por via do smart charging, por via do vehicle to grid ou do carregamento bidirecional, é possível que o carregamento seja deslocado em tempo real para os momentos mais benéficos para a rede elétrica, ou seja, em que a rede está com menos constrangimentos. São baterias do nosso sistema elétrico. Exatamente. Sim. E isso é o conceito do carregamento bidirecional. Isto está perfeitamente previsto, tanto no AFIR, como na RED 3, como na Diretiva da Eficiência Energética dos Edifícios. Todos estes instrumentos legislativos prevêem que os novos carregadores instalados, quer em casa, quer nas empresas, quer no espaço público, devem incorporar o carregamento inteligente e devem preferencialmente incorporar a funcionalidade do carregamento bidirecional. Estou com muita expectativa para perceber como é que o legislador nacional vai possibilitar que isto seja uma realidade, designadamente através das tarifas de acesso à rede dinâmicas, etc. Portanto, isto por um lado. Depois o mecanismo dos créditos de carbono também previsto na RED 3. Não tivemos tempo para falar aqui, mas eu espero vai ser muito importante na transição para o carro elétrico e na aposta na rede de carregamento. Finalmente, nós ouvimos muito do setor, para quem trabalha no setor, sobretudo da parte dos operadores de postos de carregamento, nós ouvimos muito que o principal bottleneck à expansão da rede está no plano local. Licenciamentos. O licenciamento... Não há regras para o licenciamento da instalação de postos na via pública, que é uma responsabilidade dos municípios proceder a esse licenciamento, porque, como dizia o António, a via pública é domínio público rodoviário, que é gerido pelos municípios. Não há regras. Poucos municípios têm regulamentos em vigor que expliquem como é que deve ser feito o regulamento e, portanto, isso não dá previsibilidade aos agentes económicos, aqui em concreto aos operadores de postos de carregamento. Por isso era essencial facilitar o licenciamento. É essencial, regras claras quanto ao licenciamento e que o licenciamento seja mais célebre. Que é aquele problema crónico que também existe nas renováveis, não é? Setor que o licenciamento continua a ser sempre, embora com alguns desenvolvimentos, um travão. Obrigada a todos pelos vossos contributos. Realmente, pronto, é tema para um dia inteiro, mas agradeço os contributos que deram e até uma próxima. Obrigada. Muito obrigado. Muito obrigada. Obrigada. Muito obrigada.